Se você é pai ou mãe, já deve ter ouvido a frase: "Vem brincar comigo". O problema é que nem sempre os pais tiram um tempinho para atender esse pedido dos filhos. E brincar, acredite, é primordial para o desenvolvimento da criança. Quem conversa com a gente sobre esse assunto é o educador físico especialista em brincadeiras, Guilherme Gobo. Tudo bem, Guilherme? Obrigado, Eliane. Tudo bem? Tudo jóia. Bom, vamos começar falando, Guilherme, o quanto a brincadeira faz bem para uma criança. Pois é, eu acho que é muito importante nós falarmos que o brincar é uma ação humana. Se o brincar é uma ação humana, é uma forma de comunicarmos. E se a gente pensar o brincar como uma ação humana no universo infantil, nada melhor do que entendermos que o brincar é uma forma da criança se comunicar com o mundo. Diante disso, se a criança utiliza o brincar para se comunicar, por que não utilizarmos esse brincar para nos aproximarmos mais da criança, não é, Elaine? E aí a gente pensa, se a criança estabelece essa relação com o mundo e o mundo com os homens, os objetos, explorar mais isso, oferecer melhores condições para as crianças se interagirem com o mundo e com as pessoas, é o papel dos adultos também nesse universo. E não dá para falar, já brincou na escola, já brincou com um amiguinho, tem que ter um tempo com a família, é isso? Pensando no tempo ótimo, principalmente no tempo de qualidade, o que é possível hoje para os pais, principalmente quando o assunto é brincar, é aquele brincar quando está voltando para a escola, Elaine. É aquele brincar na hora do jantar, na hora do almoço, na hora de escovar os dentes. Muitas vezes os pais ficam tenebrosos porque eles falam: eu não tenho tempo de brincar com meu filho, Guilherme. Mas será que o tempo que você quer brincar com seu filho ele existe daquela maneira que você imagina? Ou melhor, será que o tempo que você tem disponível não é o tempo realmente que você pode utilizar? Talvez aquele tempo, Elaine, é aquele tempo que você está levando seu filho para a escola. É o tempo que você está dirigindo o carro e ao invés de você somente sentar no carro e dirigir o carro e deixar o seu filho à porta da escola, você pode utilizar um momento de brincar. De repente, Elaine, o GPS quebrou. E quem pode ser o GPS naquele momento é o filho. E ele vai guiando: papai, vire para a direita, vire para a esquerda. Papai, não é esse caminho. Não, filho, eu errei agora, qual que é o caminho? Não, papai não consegue identificar o semáforo. E a criança adora esse desafio. E de repente esse caminho virou um caça ao tesouro, Elaine. Dá para fazer isso todos os dias? Não necessariamente, Elaine. Mas os pais podem criar diferentes momentos. E isso acaba ensinando a criança também, né? Direção, ela pode aprender um monte de coisa. Pois é, né? E aí que nós falamos do tripé indissociável quando a criança brinca. Quando a criança brinca, nós adultos podemos entender a criança, pois nós entendemos o desenvolvimento desta. Quando a criança brinca, nós podemos ensinar a criança, como você bem disse. E o mais importante, Elaine, quando a criança brinca, nós criamos situações do vincular. Vincular é onde a gente estabelece a afetividade. Validar a afetividade é lidar com a emoção. E quando você mantém esse estado afetivo validado, você tem as crianças onde, Elaine? Nas nossas mãos. E quando eu falo nas nossas mãos, não é de uma maneira ruim, é a maneira nas nossas mãos de maneira afetiva. E eu sempre cito a história do Pequeno Príncipe e a raposa. Quando a raposa encontrou o Pequeno Príncipe e o príncipe pediu para a raposa brincar com ela, o que a raposa disse? Não, eu não vou brincar com você. E o Pequeno Príncipe disse: por que você não vai brincar comigo? E a raposa: você ainda não me cativou. Só depois que o Pequeno Príncipe conquistou a raposa, ela passou a brincar com ele. E a criança é dessa forma. A criança é uma raposa e nós adultos somos o Pequeno Príncipe. E ela sempre está esperando ser cativada, Elaine. E a gente consegue fazer isso, mas brincando. E precisa de bastante carinho também, né? Exato. E sabe uma coisa interessante? Nada impede de você fazer isso com um brinquedo, nada impede você fazer isso com um jogo, nada impede você fazer isso com um presente. A questão não tem o segredo, não tem a melhor forma, mas sempre vai junto, Elaine, sempre se oferece para o seu filho, sempre se oferece para uma criança. Aproveite esse momento, aproveite para usar o brincar como um meio, mas o mais importante, se veja no brincar de uma criança. Pertença, doe o seu corpo porque é o que ela quer. Ela precisa de você. Muitos adultos se escondem
em verdade, onde nós achamos que as crianças estão dependentes dos meios eletrônicos, de celular, de computador, mas elas querem os adultos, porque os adultos são os verdadeiros mediadores do brincar. Só que a gente tem que assumir esse protagonismo, Elaine. Muitas vezes eu vejo alguns pais falando assim, mas parece que meu filho está brincando sozinho e está meio no mundo da lua. É legal motivar, incentivar que ele tenha essa criatividade aguçada? Dá para entender mais a criança nesses momentos? Isso. É interessante isso. Quando a criança está principalmente nesse universo, muitas vezes ela está no universo quando ela está com um brinquedo. E é interessante que quando a criança está brincando com um brinquedo, o conceito do brinquedo é o quê? Quem o detém faz com ele o que quiser. O brinquedo é um objeto pertencente ao brincar e o dono dele faz com ele o que quiser. Só que muitas vezes, qual que é a dificuldade? O pai faz entrar no brincar dele, ele transforma esse momento que o filho está com o brinquedo numa brincadeira. Só que às vezes o pai vai fazer alguma coisa, ou a mãe vai fazer alguma coisa, ele erra, porque o filho se irrita, porque o filho quer ficar sozinho. Só que às vezes o filho está esperando a entrada dos pais nesse brincar. Então, qual que é a moral da história? Errar e acertar faz parte, mas não fazer nada é o pior, Elaine. Fazer algo para os nossos filhos porque eles merecem mais. Então tentem. Não deu certo num dia? Tente no outro. O brinquedo permite a criança mergulhar no universo do brincar, mas assistir sempre a criança brincando é o nosso papel. Então, quando você perceber que o seu filho está muito tempo num brinquedo e ele perde esse universo do lúdico, ele perde essa atração pelo brinquedo, ao invés de você propor um outro brinquedo, tente recriar naquele brinquedo e faça uma brincadeira. Crie um jogo, crie um universo de uma brincadeira explorando aquele brinquedo. E assim ele vai criando novas formas de brincar. Fácil nunca será. Mas assim ele vai criando uma relação muito íntima com o filho. E essa relação aqui vai, inclusive, ajudar a crescer um ser humano mais seguro, né? Exato. E é bem interessante você falar isso, porque quando a criança estabelece essa relação afetiva, essa validação afetiva com o pai, essa dependência afetiva, cria essa autonomia. Mas peraí, Guilherme, ele depende afetivamente dos pais? Sim, depender afetivamente estabelece a relação que ele está seguro no lar, seguro no ambiente para criar e recriar diferentes situações experienciais, ao invés de se sentir seguro e ficar recluso. E isso muito está relacionado com as contribuições do brincar. A criança que brinca, a criança que recria, ela busca um mundo aberto de possibilidades, diferente de crianças que não querem brincar, diferentes de crianças que, ao invés de somente querer seguir regras, ficar em regras, elas não querem explorar diferentes situações que o brincar oferece. Olha só, muito legal. Muito obrigada pela participação. Com certeza, viu? Eu agradeço.